Star Wars Episódio 3, A Vingança do Sith é o filme mais sombrio da trilogia prequel, com vários acontecimentos que eu diria que são até polêmicos e esquecidos dentro da comunidade de Star Wars. Mas esse filme também acabou se tornando mais famoso com o tempo. Mas por trás do que a gente viu nos cinemas, ou se você viu em casa também esse filme, se você viu anos depois, por trás disso tudo existe um iceberg cheio de cortes proibidos, bastidores tensos, cenas perdidas do filme, rascunhos alterados por George Lucas e momentos que a Lucasfilm prefere deixar exatamente como tá, no passado. E hoje aqui no canal O Último Jedi, vamos mergulhar no iceberg proibido do episódio 3. E esse vídeo aqui é todo baseado em fatos reais, documentos de produção e entrevistas oficiais. Então, como eu acabei de falar, esse vídeo aqui, ele dá um trabalho a mais de fazer por conta da pesquisa e levantamento de dados que eu tenho que fazer para esse tipo de iceberg. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já tá super convidado, convidada a se inscrever no canal. Se inscreva no canal Último Jedi antes de tudo. Se você não me conhece ainda, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você é super convidado, convidada a se inscrever. Deixa o like também que me ajuda muito e comenta aqui embaixo a sua opinião. Também deixa aqui indicações de vídeos que vocês gostariam de assistir sobre Star Wars e até indicação de icebergs também, que sua sugestão aqui é muito bem-vinda. Muitos vídeos aqui que eu faço são inspirados nas suas ideias. Comente aqui, você não será ignorado ou ignorada. Se você quiser me ajudar ainda mais, também você pode se tornar membro do canal com valor aí simbólico. Você me ajuda muito a apoiar aqui o projeto e continuar trazendo esse tipo de vídeo pra vocês. O filme mais trágico desde o início. George Lucas disse em diversas entrevistas que o episódio 3 foi sempre pensado para ser o mais violento e emocional das 3 prequels que nós temos. É importante lembrar que nós temos 3 filmes aí das prequels de Star Wars, sendo o primeiro A Ameaça Fantasma, o segundo O Ataque dos Clones e o terceiro esse lendário aqui, A Vingança do Sith. O filme com mais mortes da saga. O episódio 3 é oficialmente o episódio de Star Wars com o maior número de mortes mostradas ou implícitas no filme. Esse é um dado que é basicamente estudado por muitos fãs de Star Wars e isso já virou até estatística. Tempo de tela de Vader. Apesar do marketing do filme ter sido massivo na época em cima do Darth Vader, ele como Darth Vader aparece apenas por 2 minutos no filme. É importante lembrar que a gente tem muito do Anakin no filme. Ele se tornar Darth Vader com as vestes sombrias realmente ali, metade ciborgue, só no fim com 2 minutinhos. A classificação indicativa alterada. A classificação desse filme foi rara para 2005, que foi o ano que ele foi lançado. A classificação indicativa desse filme foi definida em cima de muita polêmica na época, por ter questões de violência psicológica. E essa questão foi muito rara para 2005 e também muito discutida em cima dessas informações. O parto de Padme. Que a Natalie Portman, a atriz da Padme, é uma das atrizes mais lendárias de Hollywood, isso todo mundo sabe. Mas a primeira versão daquela cena do parto de Padme teve que ser regravada pelo tom original ser pesado demais. George Lucas julgou que a cena inicial foi muito agoniante e muito intensa para ir para os cinemas. Então a cena que a gente tem hoje oficialmente é uma regravação. Yoda vs Darth Sidious. A batalha de Yoda vs Sidious teria um final alternativo, segundo artes conceituais oficiais do filme. O Yoda teria que cair de um prédio inteiro e quase morreria antes de fugir de Sidious, mas a conclusão que nós temos pro filme é totalmente diferente. Antigamente, né, originalmente, essa aqui era pra ter sido a batalha, mas eles acabaram alterando. O erro do Wikipedia. Pra você que não sabe, o Wikipedia é um dos Wikipedias mais famosos de Star Wars dentro da comunidade, só que essas Wikipedias de internet acabam errando, e dentro desse site da Wikipedia teve um erro famoso que listou por muitos anos um final cortado que basicamente não existia. Esse erro de fãs virou verdade durante anos até ser corrigido pela própria Disney Lucasfilm. Esse erro contava uma história de um final que teria acontecido que foi cortado, mas esse erro teve base em artes reais feitas pelo pessoal do filme, mas oficialmente esse final cortado não existe, não foi gravado, não foi desenvolvido, apenas teve artes aqui e ali desenvolvidas e nada mais. Ordem 66 com sangue. Inicialmente o George Lucas queria filmar a Ordem 66, que é o principal acontecimento dentro do filme, com
muito mais sangue e fogo, mas teve que reduzir o nível de violência por causa da classificação etária do filme. É importante lembrar também que esse filme tem o PG-13 aqui no Brasil, por exemplo, então esse filme aqui não é indicado para menores de 13 anos, então sim, se você coloca mais sangue no filme, por exemplo, o seu filme é obrigado a aumentar a classificação indicativa, e o George Lucas barrou essa ideia. Hayden Christensen com peso nas pernas. Pouca gente sabe disso daqui, mas o Hayden Christensen treinou com peso real nas pernas pra cena de Mustafar, pra simular uma dor autêntica depois da amputação de suas duas pernas. Primeiro corte de 4 horas. Essa informação é confirmada pelo Jon Snow e outros membros da produção de Star Wars ali que participaram diretamente da direção e edição do filme. O primeiro corte desse filme aqui, o episódio 3, era pra ter 4 horas de duração, parecido com o que o Peter Jackson fez com O Senhor dos Anéis, mas não, acabou que esse filme teve que ser cortado também, então muita cena ficou pra trás, e não temos ainda até hoje uma versão de 4 horas desse filme, uma coisa que seria muito legal se tivesse, né? Cenas cortadas da Shakti. Shakti acaba falecendo nesse filme aqui, só que ela teve 2 mortes filmadas, e as 2 foram cortadas. Uma morte teria sido pro General Grievous, e outra morte teria sido pro Anakin, mas essas 2 cenas foram descartadas do filme e não foram pra versão final. Palpatine demoníaco. Palpatine tinha um visual muito mais demoníaco nos primeiros rascunhos de George Lucas. A maquiagem foi completamente redesenhada para se encaixar mais dentro da classificação indicativa do filme e não se tornar algo até traumatizante para as crianças da época. Então George Lucas também pensou nisso, deixou o visual de Palpatine menos amedrontador em prol de não traumatizar a criançada da época, coisa que eu discordo completamente. Seria muito legal ver o Palpatine muito mais aterrorizante, né, do que a gente viu na época. O encontro de Obi-Wan e Sifo Dyas. Em alguns rascunhos oficiais do filme, Sifo Dyas apareceria no filme, explicando toda a trama dos clones pro Obi-Wan Kenobi, mas foi mais um conceito do filme que foi cortado completamente por George Lucas. A transformação original de Vader. A transformação de Darth Vader era originalmente mais lenta e grotesca do que foi pro filme final. Alguns rascunhos originais do filme descrevem pra gente que teríamos mais feridas expostas, respiração quase que falhando do Anakin e droids lutando pra salvar o que restou do corpo do Anakin, por conta das queimaduras causadas pela lava, pelo calor de Mustafar. Então sim, a transformação de Vader seria muito mais grotesca nas cenas, mais lenta, algo assim mais visceral. Anakin matando mais gente. George Lucas queria mostrar o Anakin eliminando muito mais personagens dentro do filme, inclusive muito mais mestres Jedi, só que individualmente. Existiam muitas ideias dentro da mente de George Lucas e rascunhos também de ter cenas do Anakin eliminando muito mais mestres Jedi, principalmente. Alguns duelos foram cortados por conta do orçamento e por conta do ritmo do filme também. O duelo do Senado. Um dos grandes duelos do filme, aquele da sala do Senado, teriam 3 versões diferentes que chegaram a ser cogitadas e editadas. Segundo algumas animações registradas nos bônus oficiais do filme, essa cena do Senado teria essas 3 versões diferentes, só que apenas uma foi pro filme original. Essas outras 2 a gente não sabe exatamente como são, mas a gente tem ali uma citação e alguns breves trechos delas mostrados. O diálogo da queda de Anakin. Originalmente, o diálogo completo da queda de Anakin pro lado sombrio seria muito mais longo. E até existe uma versão onde o Anakin jurava lealdade de forma mais humilhante nesse quesito pro Palpatine. E seria mais nesse tom aqui que eu vou falar pra vocês. Abre aspas. Eu sou seu servo. Não tenho nada além do que você me conceder. Fecha aspas. Essa é uma tradução que foi confirmado lá na novelização do Vingança do Sith, que é oficial. É uma documentação que tem diversas informações que acabaram não indo pra versão final do filme. Então essa frase que eu acabei de falar pra vocês teria sido dita, né? Era pra ter sido dita, vindo do Anakin pro Palpatine naquela cena que ele aceita o lado sombrio e fica de joelhos diante do seu mestre. A morte dos jovens. A famosa cena que acontece durante a Ordem 66, do extermínio ali, né? A eliminação de todo mundo ali do Templo Jedi teria sido gravada
gravada com muito mais detalhes. Diversas cenas foram pensadas do Anakin derrotando esses jovens, né, eliminando eles de diversas formas diferentes, mas essa versão foi suavizada na edição final. Então sim, hoje a gente tem uma cena muito mais cortada, a gente tem só o filme dando a entender o que o Anakin fez, mas não a cena em si dele eliminando os jovens. O grito diferente de Vader. Naquela cena em que o Vader grita "No!", originalmente estava escrito que ele deveria gritar "Padme", e esse áudio chegou a ser testado naquela cena, mas pra deixar o tom do filme pesado como estava sendo até então, George Lucas optou por deixar o "No" e não "Padme". Pra mim, eu acho que seria muito mais legal se ele gritasse "Padme", gritando praticamente o que ele mais queria o filme inteiro, que é proteger ela. Então se ele chegou naquele ponto, ele falar o nome dela pra mim seria muito mais traumatizante pro personagem e tudo mais. Esses conceitos aqui eu quero que vocês comentem aqui embaixo. Você aí prefere o Vader gritando "Padme" ou "No"? Comenta aí. A confissão de Palpatine. Uma das cenas que foi cortada pelo George Lucas da versão final do filme foi que o Palpatine confessaria ter manipulado o medo de Anakin antes mesmo de conhecer ele. Só que essa cena foi considerada too much, foi considerada informação demais, e eles acabaram cortando do filme para não parecer que o Palpatine sempre esteve no comando de tudo. Então essa cena acabou sendo descartada. O romance de Padme e Anakin. No roteiro inicial do filme, a Padme planejaria matar Anakin por ela mesma. Sim, a gente teve uma versão do roteiro em que Padme teria pensado numa resolução muito mais trágica para aquele problema todo, em que ela mesma teria que resolver os problemas com seu marido. Então sim, foi concebida a ideia dela mesma eliminar o Anakin. A descoberta de Obi-Wan. Em um dos rascunhos descartados do filme, tem uma cena ali que foi suprimida, onde Obi-Wan descobria que Anakin era os pais dos filhos antes do fim. Então sim, teria essa cena também, mas essa cena foi totalmente condensada em pouco tempo. Teria uma cena muito mais esticada pra isso. Anakin sente a morte de Padme. O livro oficial, que conta os detalhes do filme que não foram pro ar, revela que o Anakin sente a morte de Padme através da força. Ele percebeu o coração dela parando, inclusive, o que muda totalmente o impacto do Sith. Inclusive, a raiva dele, a ira dele é motivada por todo esse trauma que ele acabou sentindo dentro da força. Yoda revoltado. No livro oficial do filme também consta a informação que oficialmente o Yoda admitiria que os Jedi estavam cegos por séculos. Inclusive tem até uma frase que foi cortada do filme que é a seguinte, abre aspas, o Yoda diria, arrogantes nos tornamos, fecha aspas. Então sim, o Yoda originalmente teria pistolado em relação aos erros da Ordem Jedi em cima de todos os acontecimentos que tivemos no filme. A novelização do episódio 3. A novelização do episódio 3 é considerada até hoje uma das melhores obras de Star Wars e muito mais sombria do que o filme foi. O autor Matthew Stover teve liberdade total, validada pelo George Lucas até que pessoalmente, e o tom é quase que proibitivamente pesado em relação ao filme original. Então sim, esse livro que contém todas as informações do filme é muito mais pesado do que o filme original. Eu até indico que você procure ler, porque é bem interessante. Destino original de Grievous. O destino original de Grievous dentro da trama seria dele ser o protótipo de Vader oficial. Algumas notas de produção até descrevem o Grievous como um espelho direto do futuro de Anakin, pois ele também é metade homem, metade máquina, respirando artificialmente e perdendo a humanidade, assim como Anakin foi perdendo a sua sendo Darth Vader. Mas o filme teve que suavizar tudo isso também. Vader irreconhecível. Na primeira cena em que Vader é concebido com seu traje, ele deveria levantar muito mais destruído do que ele acabou levantando. No conceito original, o traje não salva ele exatamente, ele fica preso naquele traje pra sempre, no estado de dor consciente e constante. A Lucasfilm vetou parte disso pra evitar uma certa censura do filme, mas sim, naquela cena ali, não era pra ele levantar rapidinho do jeito que ele levantou, era pra ter sido muito mais destruído, mais lento, quase que irreconhecível. Corpos de Jedi em Coruscant. Originalmente o final do filme mostraria pra nós alguns corpos de Jedi derrotados em Coruscant, corpos estirados, até esfacelados por toda a ira causada durante a Ordem 66. Alguns planos reais de storyboard mostravam pilhas de mantos queimados durante todas essas ações da Ordem 66. Mas sim, o filme foi censurado nessa parte e por conta da censura foi descartado por George Lucas para não ter que aumentar a classificação indicativa do filme em diversos países. Então sim, essa cena foi mais uma cena descartada. Diálogo final de Obi-Wan e Padme. O diálogo final entre Obi-Wan e Padme antes de sua morte era devastador realmente. No roteiro inicial, o Obi-Wan confessaria
mudaria, abre aspas, eu falhei com ele e por isso falhei com toda a galáxia, fecha aspas. Mas foi removido do filme por ser muito pessimista. George Lucas tentou suavizar também nessa parte, coisa que na minha sincera opinião seria muito legal se a gente tivesse esse diálogo, pois adiciona pra gente mais um tom de tristeza na jornada de Obi-Wan Kenobi. E pra fechar esse iceberg, George Lucas considera até hoje o episódio 3 o filme mais triste que ele já escreveu, e ele já declarou isso repetidas vezes em diversas entrevistas. Ele disse que escrever esse filme foi emocionalmente exaustivo em certo ponto, pois vários conceitos que ele tinha na mente acabaram não indo nem pro filme, mas a história original em si é muito triste. Então sim, George Lucas admite, o episódio 3 de Star Wars, A Vingança do Sith, é o roteiro, o filme mais triste que ele já desenvolveu na história dele. A Vingança do Sith é um filme sombrio por natureza, mas a versão que a gente nunca viu é ainda mais pesada, cheia de decisões proibidas, alguns cortes traumáticos, cenas trágicas e alguns roteiros que mostravam o lado mais cruel da queda da República. E esse aqui foi o iceberg proibido da Vingança do Sith, a versão escondida do filme mais trágico de toda a saga. E se você gostou desse vídeo aqui, não se esquece de deixar o like, que já me ajuda muito aqui dentro do YouTube. Não se esquece também que você pode me ajudar muito comentando aqui embaixo sua opinião, deixando aqui também temas que vocês gostariam de ter um iceberg aqui no canal. Comenta aqui embaixo que seu comentário vale muito. Não se esquece também que você pode ajudar esse canal aqui muito mais se tornando membro aqui. Se tornando membro, você se torna um dos padrinhos aqui do canal e me ajuda a continuar dentro do YouTube, que é complicado. Então sim, você fazendo tudo isso me ajuda. Agora eu vou ficando por aqui, pessoal. Um grande abraço e vejo vocês num próximo vídeo. Tá aparecendo aqui mais vídeos pra você assistir na tela. Continue no canal Último Jedi, o seu portal de Star Wars aqui no YouTube. Um grande abraço e que a força esteja com todos vocês.